peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Salmos de número 113. Esse é o texto da nossa meditação hoje à noite. Aqueles que forem encontrando, que puderem, coloque-se de pé. Salmos de número 113. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 9. Tem um telão aqui para poder acompanhar. Salmos de número 113, faremos a leitura do verso 1 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus soberano, mas também é um Deus de graça e misericórdia. Te louvamos, ó Deus, porque a tua misericórdia permitiu estarmos aqui nesta noite para ouvir a tua mensagem. Pai, eu peço ao Senhor que nos ajude aos meus irmãos para que eles compreendam e pratiquem a tua palavra. E ajude-me, Senhor, para que eu possa expor a tua palavra de forma fiel e verdadeira. Assim eu oro, Pai, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, o deísmo é uma filosofia que diz o seguinte: ela diz que Deus, ele de fato, ele existe, mas essa filosofia deísta vai dizer que se Deus de fato existe, nós não podemos ter qualquer forma de comunhão com esse Deus. Nós não podemos conhecer esse Deus. O deísmo vai dizer que se existe algum Deus, ele está bem distante de nós. É aquela velha conversa de que Deus deu um start no universo e o mundo então agora está à sua própria sorte. O mundo está abandonado à sua sorte. E aí muitos vão dizer, seguindo essa filosofia deísta, que fome, miséria, morte, doenças, toda sorte de mal no mundo é fruto do abandono desse Deus. Pandemia, guerras, injustiças sociais, tudo isso é fruto do abandono desse Deus. Irmãos, será que Deus de fato nos abandonou? Será que de fato Deus nos deixou a nossa própria sorte? Será que Deus, ele não ouve as nossas orações? Será que Deus, ele não ouve os nossos clamores? Quando nós aqui entoamos louvores, canções a Ele, será que Deus de fato ele não ouve? Talvez você diga, evidentemente que não. Ora, nós estamos aqui no culto para adorar a Deus, nós estamos aqui, nós sabemos que Deus existe. Mas, meus amados irmãos, muitas vezes nós vivemos como se de fato Deus estivesse distante de nós. Nós vivemos muitas vezes uma vida como se de fato Deus não existisse. Vivemos uma vida cristã como se Deus estivesse lá no céu e nós aqui na terra. Muitas vezes nós, em nossas orações, achamos que Deus não está ouvindo, achamos que Deus está distante.
Talvez você concorde comigo que a filosofia deísta está errada, mas muitas vezes a nossa vida é como se essa filosofia deísta fosse verdadeira. E este salmo que nós acabamos de ler, de fato, ela nos mostra um Deus grandioso. Esse salmo que nós acabamos de ler nos mostra um Deus que reina nas alturas, um Deus soberano, um Deus grandioso. Não se sabe quem é o autor desse salmo, não se sabe ao certo, alguns vão chamar de profeta, mas o que nós podemos saber a respeito desse autor é que ele é um autor muito entusiasmado. É isso que nós podemos ver aqui nesse louvor. E esse salmo que nós acabamos de ler, ele faz parte do conjunto que vai do Salmo 113, esse que nós lemos, até o 118. E esse conjunto de salmos são conhecidos como Halel, ou salmos de aleluia, para louvar a Deus em pé. E esses salmos, esse conjunto de salmos, eles são entoados ou são cantados em datas especiais, como por exemplo, no dia da Páscoa. Esse é o salmo que nós acabamos de ler. E, amados irmãos, duas doutrinas fundamentais nós aprendemos aqui nesse salmo. A primeira doutrina fundamental que nós aprendemos aqui nesse salmo é a respeito da soberania de Deus. Quando nós lemos esse salmo, nós aprendemos sobre a soberania de Deus. E a segunda doutrina que nós aprendemos nesse salmo é a respeito da providência de Deus. Aprendemos sobre a soberania de Deus e aprendemos nesse salmo sobre a providência de Deus. E é isso que eu quero falar nesta noite. A minha mensagem nessa noite é para falar a respeito da grandiosidade desse Deus Todo-Poderoso, mas quero falar também sobre a sua graça e compaixão. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. E o tema do meu sermão, o tema da minha mensagem é a graciosa misericórdia de Deus. Esse é o tema do meu sermão, a graciosa misericórdia de Deus. E vamos ver aqui então duas lições que nós podemos aprender com este salmo. A primeira lição, amados irmãos, que nós aprendemos nesse salmo, é que a misericórdia de Deus se manifesta em meio aos louvores dos seus servos. Veja novamente comigo, dos versos 1 ao 3. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, nós podemos ver que este salmista, entusiasmado, ele vai dar 3 ordens aos israelitas. E a primeira ordem que ele dá aos israelitas é uma ordem de louvor. Veja comigo o verso 1. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Essa expressão que o salmista usa, louvai, aqui é elogiai. Ele está dizendo, israelitas, elogiem o nome do Senhor. E a segunda expressão que ele vai usar ainda no verso 1 é servos. Eu quero chamar a sua atenção porque servos aqui, o salmista está dizendo escravos, funcionários. Então o salmista está dizendo, está dando uma ordem aos israelitas. Vocês que são escravos, vocês que são servos, elogiem o nome do seu Senhor. E a segunda ordem que o salmista vai dar aqui aos israelitas é uma ordem de tempo. Veja comigo o verso 2. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Aqui, essa ordem que o salmista dá aos israelitas é para que o nome de Deus, para que o nome de Yahvé seja louvado o tempo todo. Para que o nome de Yahvé seja louvado em toda a caminhada deles, dos israelitas. Que enquanto eles caminhassem com o seu Senhor, eles deveriam louvar o nome do seu Senhor. Esta é a segunda ordem. E a terceira e última ordem que esse salmista vai dar aos israelitas aqui nesse texto é uma ordem de extensão. Nós vimos que a primeira ordem é de louvor,
A segunda ordem é de tempo e a terceira ordem é de extensão. Veja o verso 3. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor, o salmista está dizendo que todo mundo deve louvar o nome do Senhor. De leste a oeste, o nome do Senhor deve ser louvado. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui que a adoração a Deus, o louvor a Deus, não estaria confinado apenas a Israel, mas a todo mundo. Veja comigo o Salmo de número 117. Salmo de número 117 vai nos dizer assim: louvai ao Senhor vós todos os gentios. Louvai o quê? Todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele entendeu essa mensagem muito bem. Se nós abrirmos a nossa palavra, a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 15, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele compreendeu isso. Veja Romanos capítulo 15, versículo 8 ao 12. Ele diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Versículo 10, e também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Versículo 12, também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. Então veja que essa ordem de louvor, amados, ela não se estende, ela não está confinada apenas a Israel, aos israelitas. Essa ordem de louvor agora se estende a todos nós. Essa ordem para sermos servos do Senhor, buscá-lo em todo momento, em todo instante, agora também se estende para a sua igreja, para o Israel espiritual de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, por meio de Jesus, agora nós podemos ser servos de Deus, nós podemos louvar a Deus em todo momento, podemos buscar a esse Deus em todo instante. Por meio de Jesus, agora nós somos os seus servos, e essa ordem agora se estende a todos nós. Portanto, eu aplico dizendo que pela misericórdia desse Deus grandioso, podemos prestar louvores a Ele como seus servos. Somos convocados a prestar culto a Deus em toda parte e em todo lugar. E em nosso louvor, elogiamos e engrandecemos o nome de Deus. João capítulo 4, versículo 24, Jesus vai dizer que nós devemos buscar a Deus em espírito e em verdade, porque os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É esses a quem Deus procura, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. E infelizmente, amados, existe uma falsa ideia de que o nosso culto a Deus, ele começa apenas quando nós chegamos na igreja, apenas quando os instrumentos tocam, quando o louvor toca. Muitas vezes nós achamos que o nosso louvor está confinado ao dia de domingo, e o restante da semana é como se nós vivêssemos uma vida à parte da vida cristã. O pastor João Calvino, comentando essa passagem que nós acabamos de ler em Salmos, ele vai dizer o seguinte: a repetição da exortação no sentido de que o louvemos deve ser considerado uma referência tanto à perseverança quanto ao ardor neste exercício. Ou seja, deve haver por parte dos servos do Senhor em toda a terra perseverança e ardor
em louvar a Deus. Portanto, amados irmãos, como servos do Senhor, devemos louvar a Deus com a nossa vida. A nossa vida deve ser uma vida de louvor. Como servos do Senhor, devemos louvar a Deus na criação dos nossos filhos. Devemos louvar a Deus em nosso casamento. Devemos louvar a Deus no nosso ministério. Somos convocados como servos do Senhor a honrar, a louvar a Deus no nosso trabalho, nos nossos negócios. Somos convocados como servos do Senhor a louvar a Ele na escola, na faculdade. Somos convocados a louvar a Deus na internet. Somos convocados a louvar a Deus em nossas conversações. Somos convocados a louvar a Deus com a nossa vida. Somos convocados a louvar a Ele quando nós criamos planos e projetos para a nossa vida. Somos convocados a louvar a Ele no tempo da aflição, no tempo da angústia, no tempo da adversidade. E nós também somos convocados como servos do Senhor, somos convocados a louvar a Ele também no dia da bênção, no dia da prosperidade, e reconhecer quem é Ele, o doador das bênçãos. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse salmo. E a minha pergunta para a reflexão é: temos seguido essa ordem em nossa vida? Com total devoção como servos a Ele? Temos obedecido a essa ordem? Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E a segunda lição que nós aprendemos com esse salmo, a segunda e última lição que nós aprendemos, é que a misericórdia de Deus se manifesta entre os seus servos. Na primeira lição, nós vimos que a misericórdia de Deus se manifesta em meio aos louvores dos seus servos. E a segunda lição, a misericórdia de Deus se manifesta entre os seus servos. Veja comigo dos versos 4 ao 9. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família, e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Aqui, dos versos 4 ao 6, o salmista, ele vai descrever aqui para nós a cena de um Deus totalmente soberano, de um Deus totalmente glorioso. No verso 4, ele vai dizer que esse Deus, ele é excelso acima de todas as nações. E dizer que ele é excelso acima de todas as nações, que não há reino humano que possa vencer o reino de Deus. Que os poderes humanos não são nada para esse Deus. Ele é o grande rei acima de toda a terra. E no verso 5, o salmista vai dizer: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Aqui, amados, trono nas alturas não significa que o trono de Deus está localizado em um espaço específico no céu ou no universo. Trono nas alturas significa dizer que o seu reino não tem fim, que o seu reino está exaltado acima de todo e qualquer reino, que os reinos humanos vêm e passam, mas o seu trono está nas alturas. Veio Império Persa, Império Romano, todos esses reinos. Há quem diga que o Império dos Estados Unidos já está para falir, para acabar. Todos esses reinos vêm e passam, mas o trono de Deus está estabelecido nas alturas. E no verso 5 e 6, o salmista elabora aqui para nós uma pergunta retórica que justifica do porquê louvar o nome do Senhor. Ele vai dizer que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra.
A pergunta para nós é: não há ninguém que seja igual ao nosso Deus. Veja comigo, por que não há ninguém igual ao nosso Deus? Salmo de número 115. No Salmo de número 115, nós entendemos por que não há ninguém como o nosso Deus. Ele vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Presta atenção nisso. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quantos neles confiam. Porque, amados irmãos, não há ninguém que se compare ao nosso Deus. E quantos deuses, os ídolos, de pau, de pedra, de madeira, tem tudo isso, olhos, mãos, bocas, pés, mas não podem fazer nada. Mas o Deus de Israel, ele se inclina do seu trono para ver o que se passa no céu e sobre a terra. O salmista está nos dizendo que o nosso Deus ao qual nós servimos não é um Deus omisso, não é um Deus que não se importa com o seu povo. Ele está atento a tudo que se passa no céu e sobre a terra. Veja comigo os versos 7, o verso 6, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Aqui o salmista está dando qualidades humanas a Deus, ao que nós chamamos de antropomorfismo. Palavra difícil, viu? Antropomorfismo, ou seja, é dar qualidades humanas a Deus. E a primeira qualidade que o salmista dá a Deus é que ele se humilha. Quando ele diz que ele se inclina, o salmista está dizendo que ele se humilha. E a segunda qualidade que o salmista dá a Deus é que ele vê. Ele se inclina e ele vê. Por isso não há nada que se compare ao nosso Deus. E veja comigo o que acontece quando esse Deus se inclina e vê o que se passa no céu e sobre a terra. Verso 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Amados, quando Deus ele se inclina do seu trono, ele muda situações, ele transforma toda e qualquer situação. E aqui o texto nos mostra que Deus ele se importa com o desvalido, ele se importa com o necessitado. Verso 9, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Nós sabemos que no contexto do Antigo Testamento, era uma maldição mulheres que não poderiam ter filhos. Era sinônimo de vergonha. E veja que esse Deus, até no final, ele controla a esterilidade das mulheres. Quando ele se inclina do seu trono, ele transforma situações. Ele faz com que aquele que não é nada seja exaltado. Ele faz com que aquele que está triste seja alegre. Ele faz com que aquele que não pode falar tenha voz. Ele faz com que aquele que é surdo ouça. Ele faz com que aquele que está humilhado seja exaltado. Esse é o nosso Deus. Ele transforma situações. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Eu aplico essa mensagem dizendo o seguinte: o salmista nos mostra que não existe diferença entre a soberania de Deus e a misericórdia de Deus. Não existe diferença entre um Deus soberano e um Deus gracioso. O salmista nos mostra que a soberania de Deus e a misericórdia de Deus andam lado a lado. Ele é soberano, mas ele também é misericordioso.
E, amados irmãos, Deus de fato mudou a nossa situação. Nós estávamos em nossos pecados, nós estávamos no monturo de lixo, nós estávamos seguindo o curso deste mundo, nós estávamos nas trevas, e Ele mudou a nossa situação. Quando Ele se inclinou, quando Ele enviou o Seu Filho, à semelhança de homem, para morrer na cruz do Calvário, Ele nos fez salvos, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos justificou, e nos fez novas criaturas. Esse é o nosso Deus, que muda e transforma situações. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: aqui, nesse salmo, nós temos a comprovação que a filosofia deísta está completamente errada. Deus não apenas deu um start no universo e se ausentou para descansar na sua glória. Ele não nos abandonou à nossa própria sorte. E por isso, como servo desse Deus grandioso, majestoso e glorioso, somos convocados a louvá-los em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Este Deus a qual nós somos convocados a servir e adorá-lo, tem um reino estabelecido. Enquanto os reinos se levantam e caem, o seu reino jamais terá fim. Assim como o seu reino não tem fim, a sua misericórdia também não tem fim. Mesmo que estivermos chegado ao fundo do poço, por algum motivo, ainda que seja impossível aos olhos humanos, Ele tem poder para tirar-nos dessa situação. Deus ergue do monturo de lixo aquele que está necessitado, seja física, seja emocional ou espiritualmente, e põe um cântico de alegria em nossos lábios. Ele ergue do pó o desvalido, faz que a mulher estéril viva em família. Que Deus seja louvado nesta noite. Amém.